Vou pedir a nossa promoção, nossa produção, que coloque na tela as imagens de ontem, lá nas imediações da BR-153, do Paço Municipal. São cenas assim que, infelizmente, contradisseram as cenas maravilhosas que nós vimos lá na Praça Cívica, na Avenida Goiás, Anhanguera, naquele dia que ficou marcado e que não pode perder o seu brilho. Agora, essas são imagens preliminares, o pessoal indo em direção ao Paço Municipal, e ontem tudo começou muito bonito. Na minha opinião, foi um protesto muito válido, porque teve um foco, e o que estava precisando era um foco. Nós não tínhamos um foco nas manifestações. Aquela primeira foi uma manifestação geral, essa não, essa manifestação ela teve um foco, que era os manifestantes protestando contra a proposta de emenda constitucional número 37, que, segundo os especialistas, tira o poder de investigação do Ministério Público. Inclusive, tivemos um debate ontem com um delegado e com um promotor de justiça. E você já vê imagens do batalhão de choque a postos, porque a Guarda Municipal chegou e só a Guarda Municipal não estava dando certo. As informações que nós tivemos foi que os manifestantes começaram a jogar pedra, começaram a jogar bombas caseiras, coquetel molotov, e a tropa de choque teve que agir. É uma pena, porque uma meia dúzia de vândalos, sabe? É uma meia dúzia de gente que não tem o que fazer, gente que parece que se infiltra nesses movimentos e parece que se aproveitam desses protestos para poder entrar. Olha o posto de gasolina, nós tivemos lá no posto de gasolina, daqui a pouco nós temos a matéria, mas a maioria, 80%, 90%, 95% de quem estava participando dessa manifestação, de quem saiu de casa, de quem foi buscar o seu ideal, são contra a PEC 37, vivemos numa democracia. As moças aí estão até assustadas, o negócio começa a pegar, o bicho começa a pegar. Então foram atrás falar: governo, Congresso Nacional, autoridades, nós somos contra essa emenda constitucional. Nós não queremos que isso aconteça. Agora o problema é que entre meia dúzia de manifestantes nada, de vândalos, de gente que não tem o que fazer, gente que gosta de instigar a violência, que tem que quebrar, tem que colocar Goiânia nos holofotes nacionais aí, se bem que as outras cidades também não podem falar nada, que o bicho lá está quebrando muito mais do que aqui. E tem que melar outra manifestação de sexta-feira, um bando de vândalos. E a polícia militar tem que agir. Nós conversamos hoje, inclusive, com o pessoal do posto, lá nas margens da BR, na matéria, não sou eu que estou dizendo, o entrevistado vai falar que a polícia militar agiu porque não teve outro jeito, teve que agir, porque os vândalos invadiram o posto de gasolina, os funcionários ficaram numa situação de guerra, uma guerra civil. Gente, se uma bala dessa aí da polícia pega em um manifestante, daqui a pouco o Bruno vai preparar para a gente, teve carro, foram 4 veículos da imprensa foram depredados. Agora eu te pergunto, para essa cambada de miolo mole aí que prega o vandalismo, olha o pessoal entrando no posto, o que é que os meios de comunicação têm a ver com isso? Olha o carro da nossa co-irmã, da nossa TV Serra Dourada, afiliada do SBT aqui em Goiás, foi depredado. O que é que essa TV, que culpa que ela tem? Olha o carro da TV Anhanguera. Foram 2 carros da TV Anhanguera, um do Jornal Popular, um da TV Serra Dourada. Olha aí, um dos carros de link da TV Anhanguera. E se não tivesse a mídia? Gente, vocês acham mesmo que só Facebook, que tem um grande poder, eu não tiro o mérito, As redes sociais estão sendo assim um marco para a organização dessas manifestações, mas se a mídia não estivesse cobrindo, não teria nem do 100% que está tendo aí de repercussão, não teria nem 10% da repercussão, porque na verdade um estado chamando o outro. Então, quando a gente viu aquela imagem maravilhosa, tirando o vandalismo, lá em Brasília, do pessoal entrando no Congresso, não invadindo o Congresso, mas estando ali a postos, aquilo mexeu com muita gente, aquelas imagens. Já pensou se a imprensa lá de Brasília não mostrasse para o mundo, para o Brasil? Já pensou se aquelas manifestações lá de São Paulo, que nós vimos, que infelizmente também teve vandalismo? Já pensou se aquelas imagens não tivessem sido disponibilizadas aí nas grandes televisões de rede nacional? Será que nós teríamos 50 mil pessoas em Goiânia se não tivesse havido uma motivação para isso?
Então, assim, é uma babaquice do tamanho do mundo, é uma bobagem esse povo fazer vandalismo, principalmente contra comerciantes e contra as emissoras de TV. É uma bobagem, mas que imprensa é capitalista. Gente, eu ouvi isso nas manifestações que nós cobrimos, eu e o Alex, lá no Terminal Praça A, aquela segunda, que foi terrível, foi até mais violenta que essa de ontem aí, dentro do Terminal da Praça A. O pessoal aí que tá vestindo Hollister falando que a imprensa é capitalista, né? É uma piada. O cara tá vestindo Ralph Lauren falando que a imprensa é capitalista, né? Vai ver que não sabe nem a diferença de um para outro. E o pior de tudo que a maioria dessas pessoas aí são menores de idade. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Deixa a TV Anhanguera mostrar aí pro Brasil aí, essas cenas. Deixa a TV Serra Dourada mostrar pro Brasil, né? Inclusive ontem, o grande jornalista Jordevar Rosa, ele participou ao vivo lá do programa do Ratinho, né? Falando sobre o que aconteceu, né? Relatando o que aconteceu. Então acabou que um povo que até então foi considerado um povo pacífico, um povo não, né? Uma meia dúzia de vândalos, de gente que não tem o que fazer, sabe? Acabou provocando tudo isso aí. E o foco que era dizer não à PEC 37, o foco dos manifestantes, acabaram sendo deturpados. Porque o foco ficou na violência, ficou no vandalismo, comerciantes ali tendo prejuízo, funcionário que não tem nada a ver com a coisa lá do posto, da lanchonete, passando medo. Esse tipo de coisa pode traumatizar uma pessoa, gente. Traumatiza. Cavalaria foi acionada. Então, eu queria só entender o que a imprensa tem a ver com isso. O que a imprensa tem a ver com isso? A imprensa está lá como qualquer trabalhador, está fazendo o trabalho dela. Agora, é uma vergonha se depredar. Nós temos imagens daqui a pouco, a matéria está em edição, né? Nós tivemos hoje de manhã, eu mais o Alex, em frente à TV Serra Dourada, o prédio, né, com as vidraças, não foi um ou dois, né, boa parte das vidraças quebradas. Agora, para que isso, gente? O que aquela emissora tem a ver? A emissora, ela teve a infelicidade de estar perto ali das manifestações. Então, o povo foi quebrou carro, quebrou caminhonete, né, invadiu posto de gasolina, quebrou emissora de TV, sabe? As informações que nós temos que um jornalista ali teve que se retirar porque senão era perigoso até apanhar, é muito complicado. É muito complicado. E a polícia teve que fazer o papel dela. Teve que tirar o povo do paço municipal e o perigo daquela BR, né? Ainda bem que foi interditada a BR-153. Aí os manifestantes se dirigiram em direção ao posto de gasolina que fica na direção oposta do paço municipal, fica em frente do paço municipal. Quanto a isso, nenhum problema. Foram de 2 a 3 mil pessoas que foram para esse posto. O problema foram os vândalos que machucaram a segurança do posto. O problema foram os vândalos que pegaram o extintor de incêndio do posto, começaram a jogar contra alguns objetos do posto. O problema foi a pedra, nós temos essa pedra aí na imagem, daqui a pouco nós vamos mostrar na matéria, a pedra que foi atirada contra uma janela lá da lanchonete. Agora eu pergunto a vocês, o que é que o dono dessa lanchonete tem a ver com a PEC 37? Nada. Aliás, esses vândalos não estavam nem aí para a proposta de emenda constitucional número 37. Aliás, eu acredito que esses vândalos não sabem nem o que é uma PEC, porque os 95, 97% dos manifestantes que estavam lá estavam com o ideal, eles são contrários à PEC 37. Eles têm o direito de ser contrários, né? Nós ontem conversamos com o Dr. Valdir, que é contra, o Dr. Valdir Soares, titular do 8º DP, ele entrou aqui ao vivo, expôs o seu ponto de vista. Nós também falamos ontem com o Dr. Tiago, que é um promotor de justiça do Ministério Público Estadual, que é a favor da PEC 37, na verdade eu fiz uma confusão danada, né? O doutor Valdir é a favor e o doutor Tiago, ele é contra. E esses manifestantes, eles têm a autonomia de ser a favor, de ser contra. Eu posso ser a favor, posso ser contra. Emissora A pode ser a favor, emissora B pode ser contra. O que interessa é que nós estamos num Estado democrático e nesse Estado democrático nós temos sim o direito de manifestar. Agora esse bando de vândalos, esse bando de pessoas que não têm o que fazer, sabe, fica quebrando, causando arruaça, sujando o nome de Goiânia. Agora eu quero dizer uma coisa. Essas manifestações que aconteceram ontem, elas não podem ser quebradas, elas não podem ser sujadas por causa de meia dúzia de vândalos, não, gente.
Eu conversei hoje com o dono do restaurante do posto, das 2.000 pessoas que foram para o posto, foi de 20 a 30 pessoas que tentaram invadir a lanchonete. Então você pega aí, né, dá o quê? Dá 0,00001% daquele percentual de pessoas. Então, parabéns aos manifestantes que estavam lá buscando o seu direito, estavam lá buscando opinar sobre a PEC 37. Agora, esse bando de vândalos, esse povinho aí, esse povinho que nem miolo tem direito, não, esse povo aí não pode ser motivo de deturparmos uma manifestação pacífica que aconteceu ontem, que só não foi pacífica por causa desse vandalismo horroroso. 12h e 56 minutos em Goiânia. Vou pedir à produção para colocar o vídeo de uma criança. Gente, é uma cena chocante. Olha o que é que uma criança, se eu não me engano, de 6 anos de idade, fala sobre manifestação. Isso não são palavras dele não. Isso foi colocado na cabeça dele. Roda para nós aí, Bruno. Fazer o certo. Fazer o quê? Botar fogo em ônibus. Quebrar as coisas. Roda novamente, por favor. Vim pra rua pra fazer o certo. Fazer o quê? Botar fogo em ônibus. Quebrar as coisas. Meu amigo, ir pra rua para fazer o certo, uma criança aí de 6, 7 anos de idade, será que ela tem essa mentalidade de saber o que é certo ou errado assim, veementemente? Né? Porque, pelo que a gente percebeu ali, pela matéria feita pelo UOL, que está disponibilizada na internet, que esse vídeo está causando assim muita polêmica, será que essa criança, será que ela já não foi condicionada, né? Já não colocaram na cabeça dela que isso é certo, que tem que quebrar, que tem que botar fogo no ônibus? Ela falou claramente, fazer o que é certo, botar fogo, quebrar. Meu amigo, isso é uma cena vergonhosa. Porque enquanto a gente luta, inclusive essas manifestações, são manifestações que estão sendo feitas, né, para buscar um Brasil melhor, um futuro melhor, a criança como essa, ter um futuro melhor, ser um cidadão de bem, sabe? Inclusive uma das principais reivindicações dos manifestantes são a favor da educação. A gente ouve uma cena dessa, a gente ouve uma criança falar isso, aí eu fico pensando assim, será que esses vândalos estão pegando crianças da periferia ou não, de outro lugar, colocando nesses manifestos, nessas manifestações e incentivando essas crianças a fazerem vandalismo? Qual que é o futuro de uma criança dessa se não for corrigida a tempo? Será que ela não vai crescer com a mentalidade de que botar fogo, de quebrar, fazer arruaça, né, fazer todo esse tipo de manifestação, né, movida pelo vandalismo? Será que ela vai crescer pensando nisso? Que criança, que futuro que uma criança dessa vai ter? Deus abençoe, que Deus possa abençoar que essa criança tenha um diálogo com alguém que possa reverter esse quadro. Porque assim como ela, muitos adolescentes estavam ontem quebrando posto de gasolina, quebrando lanchonete. É uma coisa muito lamentável.